A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2024, quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM. Sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014. Depois passamos a atuar também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é muito importante para nós. Ou digite o Espiritismo está no ar no YouTube. E encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos que o nosso bazar continua funcionando na Casa Espírita Maria de Nazaré, Rua Diogo Álvares, número 133, com saída para Nova Era. Venham prestigiar o nosso bazar. Vamos convidar novamente os jovens de até 18 anos para participarem de nossa oficina de evangelizar com arte na Casa Espírita Maria de Nazaré, sexta-feira, após às 20 horas. Estão todos convidados. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a todos os ouvintes da Rádio Clube FM. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. E hoje falando sobre bênção. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675. Temos também o WhatsApp 999387699 e o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Esta é uma verdade que você jamais deve esquecer. As suas dificuldades, os tropeços, os problemas, os erros, são, no fundo, os maiores agentes do seu progresso. Sem eles, você não exercita a força de vontade, fica estagnado. Bendiga as suas dificuldades. Através delas, você se esclarece, dinamiza-se, aumenta a fé em Deus, descobre a força que possui. Por isso, louve a Deus, tudo agradeça. Trabalhe confiante. Os bens da vida se multiplicam naqueles que amam. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre bênção. Nas primeiras linhas de suas famosas cartas, Paulo de Tarso, como uma criança ante ao Pai, roga as bênçãos do Criador em benefício dos destinatários. Então isso era uma prática comum entre Paulo de Tarso. Todas as vezes que ele ia escrever, seja a Coríntios, aos Filipenses, os Colossenses, como nós estudamos no programa de ontem, quando ele escrevia a Galácia, para os Gálatas, ele sempre rogava a Deus as bênçãos para aqueles destinatários, com profundo respeito e carinho à irmandade cristã. Na carta a Filemon e seus familiares, não foi diferente. Paulo registra o constante pedido de paz e graça a todos eles por meio das preces direcionadas a Jesus Cristo. Até hoje, uma das coisas que mais me comove nas diversas vezes que adentrei a uma unidade da APAC são as rogativas
dos recuperandos que constantemente estão em conexão com o Pai. Não tenho dúvida de que eles compreenderam a importância de buscarem na oração o combustível necessário para vencerem essa fase tão difícil de suas próprias trajetórias. Sim, quando o espírito está, por exemplo, acamado, adoentado, ele roga ao Pai constantemente melhorias. Então ele tem uma comunicação maior mentalmente com o Criador ou com a espiritualidade. Outro fato interessante é quando víamos alguém entrando na instituição, pela primeira vez recebendo dos recuperandos através da canção A Bênção sobre Bênção, uma recepção inesquecível. Não conheço ninguém que tenha passado por essa experiência e não se emocionou. Uma canção singela, mas entoada em carinho e respeito. Realmente é uma canção profunda, belíssima, tem uma letra maravilhosa, que é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. Bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. Irmão, você também é uma bênção para mim. O que seria da minha vida sem você? Aperte a minha mão, sinta meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em você. Então essa é a canção, a letra que nós falamos aqui agora. Receber bênçãos é sempre renovador. Dar bênção é sempre transformador. Muitos se surpreendem ainda mais, pois não acreditam que nas mãos de um irmão que errou possam sair benefícios. Lê do engano. Assim foi o próprio Paulo, prisioneiro do Cristo, não poderia dar bênção a ninguém, pois um dia utilizou suas mãos para incriminar Estevão e assassinar documentos que causaram tanto terror aos primeiros cristãos. Aquele que um dia usou da fúria para perseguir em nome de Moisés contra os cristãos, agora defende o Cristo com unhas e dentes, ao ponto de dizer que não sabia mais se ele que vivia ou se o Cristo que vivia nele. Nesse movimento de ofertar bênção e rogar bênção ao Altíssimo, nas diversas atividades existentes do dia a dia, do recuperando, vai acendendo a chama da fé, esse mecanismo divino que ensina a acreditar em um propósito e se esforçar dia a dia para neutralizar a animalidade existente no ser. É dessa forma que o bom pastor vai reunindo novamente suas ovelhas no aprisco do Pai. Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Lucas capítulo 15, versículo 6. E ainda que essa ovelha tenha errado, não deixa de receber bênçãos. Tampouco se encontra esquecida pela misericórdia do Pai Celestial. Porque então há tanto julgamento naqueles que se dizem seguidores de Jesus diante do irmão que cometeu um erro? Basta uma notícia pública de algum crime que choca a sociedade, que os julgamentos se generalizam. E não digo isso sendo a favor do crime, mas, como sempre temos dito, a favor do irmão, que por isso só sofrerá muito, tendo a consciência como juiz implacável. Dar bênção também se difere de querer fazer uma lavagem cerebral em teu próximo. Nós temos que tomar cuidado com isso, né? Dar bênção, orar por alguém, prestar-lhe um favor, auxiliá-lo na medida do possível, não quer dizer que você tenha essa liberdade, né, de tentar convertê-lo à sua crença religiosa. Isso, sinceramente, é um verdadeiro absurdo. Quando Cristo disse: "Ide pregar o evangelho a todas as nações", mas a nação brasileira é uma nação cristã, portanto, o cristianismo está aqui há séculos, é a maior nação cristã do planeta. Então não faz sentido você tirar um membro de um segmento cristão para levar para outro segmento cristão. Isso é falta de caridade, falta de respeito com o próximo. Então aplica ali a prece, a oração, sem tentar demovê-lo de sua crença, ensinando apenas o que é de mais importante, que são as bênçãos de Jesus. Dali ele vai seguir o que ele desejar. Muitos religiosos, e aqui falo em especial para os espíritos, julgar ser ovo escolhido, como equivocadamente os hebreus também acreditam. É um equívoco, né? O espiritismo pode sim ser o consolador prometido, como os protestantes acreditam que a reforma luterana o foi.
Mas daí crer ser o povo escolhido é delicado. Talvez essa escolha seja do ponto de vista da responsabilidade diante das leis do Pai e seu cumprimento na vida social em suas diversas inserções, tais como família, vida profissional, acadêmica, religiosa e espiritual. Não é, portanto, um favorecimento, mas uma grande tarefa de espalhar a boa nova de Jesus. Para tanto, independerá da religião, do culto, do exterior, para que toda verdadeira transformação é realizada de dentro para fora, em um esforço que deverá perdurar toda a existência. Então a transformação do homem é de dentro para fora, não de fora para dentro. Lembrando a todos que também não existe povos escolhidos ou povo escolhido. Eu não gosto dessa expressão povo de Deus, porque ela é preconceituosa, pejorativa. É como se um grupo de pessoas fizessem parte do reino dos céus e as demais estão relegadas ao suplício, ao abandono. Jesus deixou claro que nenhuma das ovelhas do Pai se perderá, está sob a sua responsabilidade. Então todos os povos são de Deus. Os judeus são de Deus, assim como os palestinos são, né? Os latinos-americanos são de Deus, assim como os norte-americanos também são, como os europeus, como os asiáticos. Meus irmãos, está na hora de acordarmos, não? E sairmos dessas mesmices, dessa criancice, dessa infantilidade. Chico Xavier nos narra no livro Entender Conversando uma história tão simples, mas extremamente tocante. Aliás, costumeiramente, Chico tem esse dom de, em momentos simplórios, nos comover. Nessa ocasião, contada por ele no referido livro, encontrava-se um médium mineiro com horário marcado no cartório da cidade de Uberaba, que distanciava cerca de 3 quilômetros de sua casa. Certamente, devido aos muitos problemas de saúde, Chico dependia do transporte público para transpor aquela distância. Foi então que, no momento em que o ônibus para, ele avistou uma criança com aparência de paupérrima, correndo em sua direção e dizendo com muita ansiedade: "Tio Chico, tio Chico!" Naturalmente, com o ônibus parado, Chico Xavier pediu que o motorista partisse, mesmo sabendo que esta atitude o faria perder o horário agendado em cartório. Foi então que aquela criança se aproximou dele com um pedido inusitado: "Tio Chico, eu queria pedir ao senhor para me dar um beijo." Quantas dores, quantos dissabores poderia estar vivendo aquela pobre criança? Poderia pedir tudo e pediu a bênção de um beijo. Chico Xavier afirma que este foi um dos acontecimentos mais importantes da sua vida. Com certeza, daquela criança também. Talvez a maioria de nós, no lugar de Chico, teria se irritado ou ignorado aquela criança e seguido para a chamada correria do dia a dia, porque, em maior parte, encontramos-nos agarrados com os muitos compromissos, sem, no entanto, termos tido a bênção de ofertar também bênção por um gesto. Quem sabe não ter recebido um gesto tão simples, mas tão amoroso de Chico, um dia aquela criança poderia se enveredar no caminho do crime, por se sentir rejeitada por tudo e todos. Meus avós paternos, José Agostinho e Maria Antonieta, tiveram a oportunidade de conviver um pouco com Chico Xavier em diversas visitas feitas à cidade de Uberaba e também a alguns familiares de Chico Xavier que eram muito próximos deles. Estes da cidade de Pedro Leopoldo, ambas em Minas Gerais. Dessa forma, eles presenciaram e ouviram muitos causos, mineiramente falando, sobre aquele que é considerado o maior brasileiro de todos os tempos, em votação popular realizada em rede nacional pelo SBT. Tal proximidade é retratada por um dos maiores biógrafos de Chico Xavier, o já desencarnado Rafael Américo Ranieri, que, em seu livro Recordações de Chico Xavier, no capítulo 80, intitulado Visita de Mineiro, narra o contato especial que tivera com meu avô. Conhecia bem Pedro Leopoldo e uma porção de gente ligada a Chico. Interessou-me logo. O faro de jornalista atirou-me no seu encalço. Ali estava alguém que poderia me ajudar a pesquisar Chico Xavier.
De fato, me contou muita coisa que iremos aproveitar no decorrer dos volumes que se seguirão, mas aqui aproveitarei 2 pequeninas histórias. Numa dessas 2 histórias relatadas no mencionado livro, meu avô José Agostinho, que, como já dissemos, José Agostinho é avô de Rafael Lavarini, o autor do livro Os Prisioneiros do Cristo, narrou que, ao lado de Chico Xavier, na cidade de Pedro Leopoldo, viera ao encontro do médium um homem sob o efeito muito forte do álcool, e este lhe pediu um passe. O médium o olhou e, percebendo que ele queria era beber, deu-lhe uma moeda e disse-lhe: vai tomar outra e você melhora. Chico explicara para vovô que não adiantava passe, a situação do homem era de delirium tremens. Há muita gente que nega uma moeda ao miserável, alegando que o que ele precisa é de evangelho. Nós aceitamos a tese de que para quem tem fome material, primeiro o pão, depois doutrina. Ninguém aceita evangelho com barriga vazia, só personagens como Francisco de Assis, mas ele era o próprio evangelho vivo. Além disso, não compreendam esta passagem como incentivo ao alcoolismo ou ao uso de drogas ou qualquer outro vício. Estamos falando de Chico Xavier, que provavelmente viu e evitou o mal maior na vida daquele senhor e de seus familiares, ou ainda a bênção de uma moeda para evitar dores maiores a um irmão enfermo pelo alcoolismo e a sua família. O que Chico Xavier nos ensina é a importância de dar a bênção, seja perdendo um compromisso do mundo para aliviar o sofrimento de uma pobre criança e ainda crer que aquele fato foi um dos mais importantes momentos de sua vida, ou ainda a bênção de uma moeda para evitar dores maiores a um irmão enfermo pelo alcoolismo e sua família. Paulo de Tarso também compreendia a importância de dar bênçãos pela sua oração e carinho por toda a comunidade cristã da primeira hora do Evangelho, e é por isso que suas cartas trazem essas marcas. Eu sempre fui obrigado por meus pais a pedir bênçãos aos meus tios, avós, pessoas mais velhas, em forma de respeito, e também a eles sempre ao me levantar e antes de dormir. Até hoje cultivamos esse hábito, que não é mecânico e que certamente serve-nos como um passe espiritual, quando aqueles que convivem conosco, observando nosso respeito, nos abençoam com o verbo e coração. Uma sugestão às famílias: resgatar esse costume tão lindo de dar e pedir bênçãos aos mais jovens e mais experientes, respectivamente, para que no dia a dia com outros irmãos esse costume flua naturalmente. É bênção sobre bênção. Ouvindo de teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Nesse trecho da carta a Filemon, Paulo de Tarso exalta a fé em seu sentido mais amplo e real do companheiro de Colossos. Certamente ele não elogiara em vão ou com segundas intenções nenhuma pessoa. O discípulo de Gamaliel tinha a honestidade como uma das grandes características de seu espírito em processo de purificação, sobretudo muito justo. Ademais, Paulo também compreendia a verdadeira definição da fé, seja por palavras e, em especial, pelo testemunho da própria vida. Mas, a fim de melhor esclarecer e pontuar o significado dessa virtude divina, capaz de estremecer e mover os montes, recorremos a Emmanuel, Paulo e Estevão, que, citando o exemplo de Estevão, quando este estava escravizado, sofrendo açoites e humilhações, afirma: guarda a fé como a auréola dos que sabem verdadeiramente agir e cooperar. Por muitos séculos, cristãos do mundo inteiro mal compreenderam e interpretaram equivocadamente as diretrizes da fé, pois, na crença de que frequentar um templo religioso os faria estarem salvos, afastaram-se voluntariamente das verdadeiras veredas dessa virtude divina, que em sua essência e pureza é um convite ao movimento diante da concordância dos ensinos sagrados de Jesus.
Acreditar em um propósito maior, Deus, a partir das promessas e vida de Jesus Cristo, é sem dúvidas o movimento intelectual da fé. Mas há necessidade do movimento espiritual, a ação que faz nascer e germinar o grão de mostarda, mencionado por Jesus quando ele ensinava sobre o transportar as montanhas íntimas que carregamos. Diante da necessidade de crer, esperar, sobretudo agir, a fim de que a fé se torne divina, observamos que Filemon, segundo Paulo, cultivava sua crença nas promessas de Jesus Cristo, mas também dava testemunho por meio de suas obras de fé. O comerciante de Colossos distribuía as benéficas do Evangelho em benefício de tantos filhos do Calvário que, através da igreja de Colossos, constituída em seu lar, se alimentava física e espiritualmente. Corria o ano de 2010, quando meu pai, André Luiz Lavarini de Matos, começou a apresentar um problema ocular, onde seus olhos ficavam extremamente irritados e inchavam vez por outra. Foi assim que cerca de 6 meses. Nesse período, algumas idas ao oftalmologista, que afirmou ser um problema simples de irritação, o qual seria resolvido com a aplicação de um colírio. Sempre levando com bom humor, papai começou a comentar que os inchaços estavam sempre acompanhados de dores de cabeça, que aumentavam dia a dia. Foi então que, nesse período, ele foi diagnosticado com dengue. Diante do quadro mais grave que o normal, ainda que tivesse seus 46 anos, precisou de internação. Um dos médicos de plantão, ao observar o inchaço nos olhos, afirmou que não era apenas dengue ou ainda algum tipo de irritação ocular. Aproveitando que estava internado, fez o pedido de outros exames a fim de investigar o que poderia ser. Foi então que meu pai passou por sua primeira tomografia computadorizada. Logo, o médico responsável pelo exame nos indicou procurar um neurologista, tão logo papai recebesse alta da dengue. Fomos todos da família sabendo que algo estava alterado. Ainda hoje, a lembrança daquele dia é angustiante a todos nós. Com sinceridade ríspida, o doutor disse ao meu pai que, em verdade, ele era portador de um tumor de hipófise e que, infelizmente, pelo avançar do problema, a medicina não tinha instrumentos para tratá-lo. E foi a partir de então que comecei a conhecer meu pai na intimidade. Ao voltar do médico, em casa, faltavam palavras para consolar papai. No entanto, nós também precisávamos de conforto. Afinal, ele sempre foi a alegria e segurança de todos nós, seja no âmbito financeiro, moral ou espiritual. Um silêncio constrangedor se fazia na sala de nosso lar, o qual foi quebrado por ele mesmo. Não sei o motivo de tanta tristeza. Respeito muitos médicos da terra que estudaram para isso, mas meu médico é Jesus e tenho fé que venceremos. Muito bem, Adilson, bem explicado. Este assunto nós deixaremos para o programa de amanhã. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A honestidade conquista. Imagine que deixou seu carro estacionado numa rua qualquer e quando você volta encontra o seguinte bilhete no para-brisas: Desculpe, eu bati no seu carro. Desequilibrei da bicicleta. Aqui está o telefone do meu pai. Isso aconteceu quando um menino de 7 anos esbarrou o guidão de sua bicicleta num veículo parado. O pai conta que ficou sabendo ao chegar em casa, quando o filho se mostrou bastante incomodado com o acontecido e perguntou quanto custaria o conserto, porque desejava pagar com seu próprio dinheiro. Fiquei anos juntando um pouquinho de dinheiro, e daí ia ser tudo despejado em uma coisinha só. Fiquei preocupado. Mas o bem sempre vai e volta, disse Benício aos repórteres que o entrevistaram após o pequeno acontecimento ganhar notoriedade nas redes sociais. Quem fez questão de divulgar a ação do menino foi justamente o dono do veículo, que disse nem ter percebido o pequeno arranhão,
mas notou o simpático bilhete no para-brisa. Achei um gesto de uma doçura, de uma honestidade sem igual. Meu carro estava sujo e não percebi nada de diferente. Se não fosse o bilhete, nem teria notado. Resumo de tudo: a honestidade da criança conquistou a todos e falou muito mais alto do que os fatos geradores da situação-problema. O que você faria ou já fez numa situação parecida com essa? Se ninguém estivesse olhando, você seguiria adiante? Faria de conta que nada aconteceu? Ou assumiria a responsabilidade, fosse ela qual fosse? Como é a sua honestidade nessas pequenas coisas? Sua linha de raciocínio em momentos assim pode dizer muito do que você é, ou do que ainda pode vir a ser. Se está na fase do que os olhos não veem, o coração não sente, ou se não consegue permitir, pela exigência da consciência, que possa causar qualquer dano a alguém sem assumir a devida responsabilidade. Pense no exemplo do menino e sua bicicleta. Ele estava disposto a dar todas as suas economias em nome da honestidade, em nome desse bem que, segundo ele, vai e volta. Você faria o mesmo? A honestidade procede dessa forma, uma vez que está baseada numa justiça intocável, que dá a cada um o que é seu de direito. Por isso é importante que busquemos sempre ser honestos em todos os passos de nosso viver. Vivamos a honestidade e nunca enganemos a ninguém. A vida é grande cobradora e exímia retribuidora. O que façamos com os outros sempre retornará para nós. A sementeira sucede à colheita. Colheremos conforme tenhamos plantado. Quem engana, ilude, trai, a si próprio se prejudica, desrespeitando-se primeiro e fazendo jus aos efeitos da sua conduta reprovável. Sejamos honestos para conosco mesmos e, como consequência, para com nosso próximo. Lembremos que o bem vai e volta. Vai e volta. Foi Jesus de Nazaré quem afirmou que aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas coisas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, Deus é bondoso. Ele não usa o chicote ou um ferro em brasa para castigar você. Ele corrige sempre com amor. Qualquer que seja o seu erro, a retificação surge para que você fique melhor do que antes. Imagine-se passando por uma sala de purificação, de limpeza, de revigoramento mental e espiritual. E veja-se aparecer depois com um belo aspecto. O sentido da vida é evolução, crescimento, embelezamento, abundância e paz. Você sofre muito menos quando entende por que sofre. Portanto, meus queridos irmãos, viver os ensinamentos de Jesus é não sair de todos os problemas, mas aprender a conviver com eles, tendo força, esperança, porque tudo passa. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado a você, Pedrosa, pela oportunidade de estarmos no programa de hoje e estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe. Uma boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube. Internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.